Então, galera, nesse clima que nós começamos mais um vídeo, hein? Você não tem culpa se eu estou sofrendo. Se fantasia em vez dessa história. Você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou. Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde esse homem estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde esse homem estou enlouquecendo. Então, galera, nesse clima maravilhoso, com essa música maravilhosa, nós começamos mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos falar sobre as teorias dos números complexos. No último vídeo nós falamos sobre um pouco da história, da onde que surgiu, um pouco dos nomes famosos aí que contribuíram para esse estudo dos números complexos. Nesse vídeo agora nós iremos falar sobre algumas aplicações, né? Sobre algumas operações que nós fizemos com os números complexos e de fato definir o que é esse trem, né? Bem, pessoal, como a gente já havia falado no vídeo anterior, né, dos números complexos, na verdade o número complexo ele é a raiz quadrada de menos 1. Basicamente é isso, né? Então, quando a gente vai fazer um estudo de uma raiz de uma função de segundo grau, terceiro grau ou grau qualquer, que a sua raiz não for real, ela vai ter uma parte imaginária e uma parte real, como é definido no slide apresentado. Nesse vídeo, né, vocês vão ver que tem um formato diferente. Agora eu tentei fazer uma coisa diferente, diferenciada para a gente poder estar trabalhando e ilustrar de forma melhor. Espero que gostem, né, desta aula. Comentem aí embaixo o que vocês acham, se é legal dessa forma, se vocês preferem que seja escrito à mão, como eu já havia feito alguns vídeos, né? Estou experimentando agora fazer de outras formas. Então, prosseguindo no conteúdo, vamos agora usar um pouco de GeoGebra, né? Tinha falado um pouco sobre ele no vídeo anterior. Ele é um excelente aplicativo para a gente poder utilizar nossos computadores ou nossos desktops, né? Para fazer estudos desse tipo, né? Quando a gente vai precisar trabalhar com ângulos, vai precisar trabalhar com notações, ele é um excelente aplicativo para esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, basicamente, o que é um número complexo? Um número complexo ele é dado por uma posição geométrica, né? Onde eu tenho o eixo x, que é definido pelos números reais, e o eixo y, que é definido pelos números imaginários, né? Dessa forma, a gente tem a primeira forma conhecida de representar os números complexos, que é a forma retangular, onde que eu tenho o número z, né? Que também é comumente usada para definir os números complexos, que é dado pelo número real, que é a parte real x, mais a parte complexa, que é y. Tudo bem? Dessa forma, nós, assim como os vídeos de trigonometria, todas aquelas notações que a gente já tinha visto estudado naqueles vídeos é totalmente aplicável para esse tipo de problema. Então, se a gente for examinar com cuidado, basicamente o que é isso aqui? É um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo θ, um ângulo de 90 graus, uma hipotenusa. Então, todos aqueles conceitos que a gente estudou sobre achar hipotenusa, cosseno, seno, são aplicados aqui também, né? Então, como é que a gente encontra o raio? O raio ou a hipotenusa desse triângulo, né? É chamado também nos estudos, né, como valor absoluto de z. Ele é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa forma também é conhecida como teorema de Pitágoras. Então, esse vetor, né, que a gente encontra como módulo também, né, chamado como módulo, a gente pode encontrar ele extraindo a raiz dos dois
das duas partes do número complexo, a imaginária e a real. Outra forma também, né, de representar seria usando a forma trigonométrica. Então, se eu tenho o raio ou módulo do meu vetor vezes cosseno do ângulo φ ou do ângulo θ, né, no caso representado, mais j seno do ângulo θ. Essa forma é chamada de forma trigonométrica dos números complexos. E existe mais duas, que é a forma polar, que é também bastante utilizada na engenharia elétrica, estudos de eletricidade aplicada, que é onde que eu tenho um módulo, e a fase ou ângulo do meu número complexo, que é dado por θ também. E também existe a forma de Euler, que é o módulo vezes e elevado a iθ. Então, todas essas formas são equivalentes em representações, né? Porém, quando a gente vai trabalhar com operações matemáticas, existem algumas formas que a gente consegue fazer algumas operações e outras não, né? Dando prosseguimento ao vídeo, olha só. A primeira operação que nós estudamos é a soma e subtração dos números complexos, né? Como é que a gente soma dois números complexos ou subtrai? Basicamente, né, quando a gente tem dois números complexos definidos por Z1 e Z2. Z1 é dado por x1, y1 e Z2, x2, y2. Quando a gente vai somar, basicamente, quando a gente soma dois vetores, a gente soma dois vetores onde que as coordenadas x e y, né? A mesma coisa se aplica aos números complexos. Então, se eu for fazer uma somatória de números complexos, eu vou somar número real com número real, x1 mais x1, e a parte imaginária, y1 mais y2. Tudo bem? E o oposto também é válido. Então, se eu for fazer uma subtração, x1 menos x2 mais y1, y2. De todas as operações matemáticas, a única representação que nós conseguimos fazer a soma e a subtração é na forma retangular. Nenhuma outra forma a gente consegue fazer nem a soma nem a subtração. Dando continuidade, existem outras formas também de se representar esses números, né? E essas outras formas a gente facilita o cálculo quando a gente vai trabalhar com divisão e multiplicação. Na forma retangular, se a gente for fazer a multiplicação, né, a gente deveria fazer uma distributiva, né? Então, imagina que você tem um vetor x1, y1, né, como primeiro complexo, e o complexo 2, x2, y2. Então, você vai ter que fazer uma distributiva, né? x1 vezes x2, x1 vezes y2, e assim sucessivamente, né? Fazendo dessa forma, a gente chega numa expressão igual a essa, que z1 vezes z2 é igual a x1 vezes x2 menos y1 vezes y2. Essa seria a parte real. A parte complexa é x1 y2 menos x2 y1. Tudo bem? Só que quando a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão, às vezes, se a gente faz uma conversão, né, naquelas formas que a gente tem de representação, como todas são válidas, a gente consegue fazer uma conversão da forma retangular para a forma polar, ou para a forma trigonométrica, ou para a forma de Euler. Dependendo do caso, se você fazer uma simples conversão, ao invés de você ter que fazer uma distributiva ou algo do tipo, ficaria muito mais fácil se você trabalhasse, por exemplo, com a forma de Euler. Então, como eu vinha dizendo, acabou que meu computador deu uma travadinha aqui na hora de fazer a explicação. Eu espero que não perca a linha de raciocínio de vocês. Bem, então, existe uma forma de você conseguir fazer a transformação da forma retangular para a forma trigonométrica, para a forma polar ou para a forma de Euler, né? Aplicando essas regrinhas que eu acabei de explicar. Então, se você acha o módulo
e acha o ângulo, você consegue simplesmente fazer as transformações necessárias, né? Então, por exemplo, se eu quiser achar este ângulo, lá como expliquei no vídeo anterior, né? Eu posso simplesmente fazer com que este ângulo... Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma conversão desses ângulos, simplesmente eu posso fazer uma conversão aplicando as regras que a gente já conhece de trigonometria. Então, se eu quiser achar este ângulo, como eu já tenho um módulo, eu posso aplicar o cosseno, o seno, né? E como eu tenho conhecido todos os lados desse triângulo, eu posso utilizar qualquer forma trigonométrica para achar este ângulo, né? Então, se eu tenho este ângulo, tenho um raio, eu consigo simplesmente fazer a conversão de um ângulo de uma forma para outra, né? Dessa forma, nessa linha de raciocínio, fazendo também a conversão, por exemplo, para o número de Euler, fazendo a conversão para o número de trigonométrico polar, na multiplicação fica muito mais simples a operação matemática. Porque ao invés de eu fazer uma distributiva, né, que é o caso, por exemplo, da multiplicação, eu posso simplesmente, olha só como é que facilita na forma de Euler. Quando eu vou fazer produto da forma da forma de Euler, eu simplesmente multiplico os módulos do vetor e somo os ângulos. Muito mais simples, ao invés de ter que fazer a multiplicação. Então, no caso, por exemplo, se eu tivesse fazendo uma avaliação, algo do tipo, é muito mais simples eu fazer uma conversão para um outro lado, quando não tem uma calculadora científica como essa, né? Olha aqui, opa. Como essa, é mais simples eu fazer uma conversão do que trabalhar, por exemplo, na forma retangular, né? Olha a forma trigonométrica como é que ela fica. Tem o vetor R1, né, o número complexo Z1 e Z2. Analogamente ao número de Euler, eu posso simplesmente multiplicar os módulos e somar os ângulos. Muito mais simples, certo? E a forma polar, como é que a gente fica? A forma polar é o produto também dos módulos e a somatória dos ângulos. Olha só, basicamente as três formas da multiplicação são análogas, né? Então você multiplica os módulos e soma os ângulos. Muito mais simples do que, por exemplo, eu ter que fazer uma distributiva do que na multiplicação, né? E a divisão, como é que ela ficaria? Olha só como facilita o cálculo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em fazer uma multiplicação, uma divisão com a forma retangular, é possível. Eu pego a divisão dos números que eu vou fazer a divisão, né, do Z1 e Z2, e multiplico pela conjugado, né? O que seria o conjugado? Conjugado é o oposto negativo, né? O oposto da parte complexa do denominador da divisão. Por que nós fizemos essa divisão aqui dessa função espelho ou conjugado? Justamente para que nós desaparecemos com a parte complexa do denominador, né? Então, dessa forma, nós acabamos uma expressão semelhante a essa, onde que eu tenho as partes reais, imaginárias ao quadrado, e exemplificando o número complexo do denominador. Só que é muito mais trabalhoso fazer essa operação do que, por exemplo, trabalhar com a forma de Euler, que assim como a forma de multiplicação, eu simplesmente só faço a divisão dos módulos e subtraio os ângulos. A mesma coisa na forma polar e a forma trigonométrica. Tá? Então, basicamente, se a gente for pensar agora nos ângulos, quais são as formas válidas, né, para fazer essas divisões? Eu tenho, para fazer a soma e a subtração, só a forma retangular é possível, né? Na multiplicação, divisão e achar um módulo, todas as outras formas são possíveis. Então, dessa forma, né, já pensando aqui na questão das operações, a gente consegue já tirar um monte de definições a partir deste triângulo retângulo que a gente faz o esboço básico, né? Inclusive quem definiu dessa forma, né, os números imaginários foi Gauss, né? Que eu até explico um pouco no vídeo anterior em relação a isso. Que ele, na sua brilhante tese, quando ele faz a sua prova matemática, ele usa um plano cartesiano, né?
e explica os números complexos dessa mesma forma, né? Basicamente, gente, hoje nesse vídeo eu vim trazer as principais definições, né, dos números complexos, as principais fórmulas, né, de conversão e as principais formas de fazer as operações com os números complexos. No próximo vídeo nós iremos trabalhar com exercícios, né? Então, para a gente praticar todos esses conceitos que a gente já verificou agora de uma forma mais concisa e mais prática, né? A gente está fazendo aí as aplicações de todas essas fórmulas, né? Qualquer dúvida, gente, deixe nos comentários, né? Eu sei que parece muito conteúdo, né? Várias fórmulas, vários eixos, várias funções, mas não é tão complicado, né? Assim, quando a gente for realmente fazer de fato, vocês vão ver que é muito simples trabalhar com números complexos. Este gráfico, né, dos números complexos, eu vou deixar aqui no link, né? Como ele foi feito na plataforma GeoGebra, vocês vão conseguir acessar, porque ele está gravado, né, no GeoGebra na nuvem. Então eu vou compartilhar o link para vocês acessarem e ter acesso a todos esses resumos aqui na descrição. Assim como os números, como o PowerPoint, né, com uma tabela básica das operações aritméticas, tá? Então, galera, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, compartilhe, se inscrevam nesse canal, né? Isso que parece que não, mas dá um trabalho danado para ser feito, para escrever, para preparar a aula. Eu estou já há 2 semanas preparando os exercícios, né? Fazendo uma lista de exercícios bem bacana para ajudar todos vocês. Eu peço o mínimo, né, que se inscrevam no canal para a gente poder crescer esse trabalho, né? Eu não tenho nada remunerado aqui, mas eu gostaria muito que outras pessoas pudessem ver este conteúdo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos!